Olá, seja bem-vindo ao mais um episódio do Café com PNL, podcast que traz conteúdos de desenvolvimento pessoal para você ter a vida que você merece viver. E hoje a gente vai levar equipe de vendas para um outro patamar. A gente vai conversar aqui com o empresário que fundou a maior consultoria de importação do Brasil e tem como cliente de peso. Ele tem Imaginarium, já passou pela mão dele, CVC. Então, é muita gente que eu passaria aqui horas falando. Então, bom, seja bem-vindo, Lincoln. Obrigado. É um prazer estar aqui onde eu estou. E Viviane Lauren também, que é especialista em vendas, é Head Trainer do curso Negociação em Vendas e do Coaching Sistêmico pelo INEX. Então, ela sabe muito bem falar sobre vendas e sobre metas, sobre equipes. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Lincoln, seja bem-vinda. É muito bom estar aqui no seu espaço maravilhoso. E eu quero muito absorver o teu conhecimento de vendas, né? Como a gente aprende em PNL sobre modelagem, eu quero muito modelar como você fez para fazer o teu caminho e como você faz para treinar a tua equipe. Tá. Eu acho que se complementar o que você poderia explicar para um vendedor do que eu, seria duas linhas diferentes de treinamento, né? Eu nunca descartaria a capacitação do vendedor. Eu acho que sem a capacitação nem tem como formar um time de vendas, só que eu acho que isso é algo óbvio, né? Então, para o empresário ou para o empreendedor que está formando uma equipe de vendas, ele sabe que ele precisa preparar o vendedor dele tanto para conhecimento no produto, como entender os argumentos, as objeções, né, do potencial cliente, do porquê ele não está comprando, e saber fazer o follow-up para vender. Então, isso é um grupo de conhecimento que a gente faz muito aqui na empresa, mas faz bastante em capacitação desses vendedores. Mas eu acho que o principal foco para o empresário ou para o empreendedor que quer escalar, que quer crescer, é montar um processo de vendas estruturado. Então, é muito comum hoje nos vídeos de gestão ouvir essa palavra, criar processos, criar fluxos. Mas como transferir isso, acho que de uma maneira simples para qualquer um entender como montar um processo de vendas para a sua equipe, né? É claro que aqui vai ficar um pouco genérico, vai ter que fazer algumas adaptações dependendo do segmento, mas eu diria que o primeiro passo é entender quais são os canais de comunicação ou como esse cliente chega até você. Então, alguns exemplos, né? Tem muita gente que busca clientes hoje através de plataformas de captação de leads, né? Leads é uma palavra que tem sido dita muito, mas nada mais é que alguém interessado em comprar o seu serviço ou produto. Então você pega uma plataforma de captação, qual que pode ser ela? Pode ser o seu site, pode ser a sua página do Instagram, ou para quem está um pouquinho mais avançado, é criar uma landing page. E essa landing page nada mais é que uma página de internet, né? Não é um nome difícil, mas é uma página de um site que você deixa de uma maneira bem simples quais são os seus pontos mais fortes. Então, para alguém que chegou lá na primeira vez, ele vai entender, nossa, é isso que a empresa faz, ela tem isso, ela tem essa experiência, ela pode me ajudar nisso, e logo embaixo tem uma outra palavra aí também que estão usando em vendas, que é o CTA, que é o e aí, o que vai acontecer? Aí ele clica ali e você direciona o que você quer, seja um WhatsApp, seja ligar, né, se você tem uma estrutura para atender o tempo inteiro. Então, o primeiro passo é distribuir qual canal de vendas você está recebendo mais contatos. E de acordo por onde o cliente está chegando, você vai atender de uma maneira diferente. Então, o perfil de alguém que liga, se você está disponibilizando um telefone, é alguém que quer uma atenção naquele momento. O perfil de alguém que manda uma mensagem e preenche um formulário, talvez ele não esteja com tanta pressa assim. Ele está com interesse ali. O perfil de alguém que manda uma mensagem no WhatsApp, eu diria que é o intermédio entre quem preencheu um formulário e aguarda um contato e quem ligou. Né? Você deixa uma mensagem, você não espera que alguém responda na hora, é muito difícil hoje uma empresa conseguir, se conseguir melhor, mas é isso, entender esses três tempos. E se você está disposto a deixar um WhatsApp ali, não adianta, por mais que você seja uma empresa de uma pessoa, né, ou duas, não adianta você responder o seu WhatsApp 2 vezes por dia. Principalmente aquele, né, que você está recebendo os seus novos clientes. A primeira impressão que ele vai ter é que você demora para responder ele. E imagina se você demora para responder, o quanto você demora para prestar o serviço ou vender o produto. Né? Então, classificar o seu atendimento de acordo com
o canal que ele está chegando. Esse eu diria que é o primeiro processo, né, o primeiro passo do processo de vendas. E junto com isso seria ter um sistema, que também é um nome que está ficando batido, que é o CRM. Então, hoje, se você não tem um CRM para cadastrar os seus contatos, eu acho que você não consegue entender quantas pessoas te procuraram semana passada, e dessas pessoas que te procuraram, por que algumas compraram e outras não. Dessas que não compraram, quais foram os motivos? E de acordo com esses motivos, aí sim você pode fazer algumas ações específicas, né? Se você olhar lá na sua tabulação e ver que você não está vendendo, 70% das suas oportunidades estão sendo perdidas por questão de que é preço, né? O cliente, será que o seu vendedor está explicando bem o produto? Será que ele está mostrando as vantagens? Será que realmente o seu preço está acima do mercado e você não está se posicionando ou entregando a mais? Eu colocaria esses primeiros passos, assim, acho que eu até me alonguei bastante para explicar, mas eu colocaria esses primeiros passos em um processo de vendas inicialmente. Eu gostei muito da explicação e eu trabalho com vendas, eu percebo assim, muitas pessoas que me procuram, trabalham com vendas, Lincoln, elas até atendem o cliente no primeiro momento. Mas o que eu percebo é assim, é mais raro uma pessoa que te dê uma pronta resposta, vou comprar agora. É assim, a gente sabe que a venda é um processo de médio e longo prazo. E eu vejo que a pessoa, como vendedora, ela acaba se perdendo no processo, mas ao médio e longo prazo. Ao curto prazo, ele até atende bem a pessoa. Depois, eu não sei se é um sistema de crenças, que eu vejo muito isso, sistema de crenças que acha que a pessoa não vai comprar e abandona, ou uma falta de um processo bem feito, de dar uma continuidade nesse atendimento. Porque eu percebo assim, 2, 3 abordagens e a pessoa já desiste do cliente. Eu vejo isso muito comum, sendo que assim, a gente sabe que, em média, o cliente vai te dizer sim depois de uma 6ª, 7ª abordagem. E o cliente... E o vendedor se perde na 2ª, 3ª abordagem, já desiste do cliente. Como que você faz para organizar o teu time nesse sentido, de ter essa continuidade no processo de atendimento, quando o atendimento não é feito na 1ª ou 2ª abordagem? Eu acho que o cliente falar assim na 5ª ou 6ª ou 7ª vez já é uma crença, né? Já é. Mas tem gente que acredita talvez que seja antes. Mas, em geral, as pessoas... burlam esse passo, eles desistem do cliente se o processo não está estruturado. Então, se você quiser amarrar os seus vendedores, como falando assim, você só pode perder uma oportunidade de venda no sistema depois que você falar com o cliente 7 vezes. Então, enquanto você não conseguir falar com ela 7 vezes, no seu sistema, esse cliente vai estar lá como ainda potencial comprador. Tá. Então, essa é uma maneira de usar o sistema ou o processo para evitar que a crença dele tome conta. Só que, mesmo assim, se ele não acredita que pode dar certo, né, isso pode atrapalhar até os argumentos dele. Aqui, a gente tem vamos falar assim, um problema que a gente tem que lidar, que a gente recebe muitos contatos todos os dias. Então, por exemplo, o vendedor está sempre animado quando vai vir uma venda mais fácil, né? Então, poxa, como eu recebo 3, 4 novos clientes todos os dias, um desses vai ser bom e fácil. E ele acaba, assim, se dedicando mais para quem ele acredita que é melhor, né? Como que a gente tenta controlar isso? Com o processo em si e com o supervisor, né, com alguém maior, né, acompanhando ele, já que o volume é grande, para saber, e aí, com quem você falou hoje? E esses que você falou hoje, como é que foi? E esses outros 3? E cadê? E o nosso sistema hoje, ele gerencia muito bem essas oportunidades que não foram fechadas, né? A gente chama de leads que estão abertos, que são os clientes que ainda não falaram sim nem não. Então, se a gente tem um controle de todos os clientes que estão ali, de acordo com o tempo, aí sim você consegue controlar melhor esse fechamento, né, da venda. Porque dentro desse processo de vendas, você cria um funil. Então, um funil seriam os passos desde que o cliente chegou a falar com você até ele pagar. Então, qual que é o primeiro passo do vendedor? Apresentação e conhecimento do cliente no sistema. Então, o primeiro passo que ele tem que fazer é pegar essas informações, onde é que o cliente conheceu a empresa, qual que é o interesse dele, nome, e-mail, telefone, WhatsApp, qual curso ou qual produto, qual serviço que ele quer comprar, e ele cadastra no sistema. Esse seria o primeiro passo. Alguns já vão avançar para o segundo passo direto.
Por que alguns não avançariam e ficam um tempo nisso? Às vezes, algumas empresas de vendas, até a gente já fez isso no começo, você pega parte da sua equipe ou uma pessoa só para cadastrar essas oportunidades que chegam no seu site. Então, ele só cadastra as informações, só isso, e passa isso para alguém que vai falar com o cliente. Qual seria o segundo passo, por exemplo? Apresentação do serviço, do produto. Então, isso é através de como? De uma ligação, de uma reunião presencial, de uma videocall. Então, depende, né, de cada empresa, como ela define o que é essencial. Tem umas que precisa fazer a visita, tem umas que pode ser por telefone. Aqui, indiscutivelmente, a nossa taxa de conversão é mais alta por vídeo e quase o dobro quando é presencial. Sim. Então, assim, quanto mais presencial a gente conseguir, mais recurso humano você tem para visitar e tempo, é melhor. Mas, em segundo, se não dá, por causa que você vende um serviço para... né, não só para alguém que está na sua cidade, que é para vários outros estados, aí o vídeo não tem outro jeito. Mas eu forçaria vídeo. A gente gosta de forçar vídeo e criar esse compromisso. Então, esse seria o segundo passo, vamos falar assim, a apresentação do produto. E aí alguns clientes vão ficar parados nisso, porque você não conseguiu agendar a reunião, não conseguiu fazer a videocall ainda, e você conseguiu fazer. Nesse momento, em geral, muitos passam para o próximo passo, que pode ser envio do preço, envio da proposta, envio do contrato, aguardando o pagamento. Então, esse geralmente seria o próximo passo. É aí que são os dois mais críticos. Né? Então, você vai ter um monte de cliente, conforme você for cadastrando, em que você precisa ainda apresentar o produto, ou que você não conseguiu agendar e apresentar por completo, ou que você apresentou e ele não pagou. Então, de acordo com esses dois passos, é aí que você vai ter que decidir qual a sua estratégia. Olha, para esses que não pagaram, eu vou ter que usar um follow-up semanal. Então, semanalmente, eu vou tentar fazer uma ligação e vou tentar mandar uma mensagem X. E aí cabe ao próprio vendedor fazer essa análise, né? Se é uma empresa principalmente pequena, que depende de todo mundo ter iniciativa, dele entender, poxa, eu escrevi esse texto, meu índice de resposta foi baixo. Deixa eu mudar, ao invés de colocar uma frase com 8 linhas, colocar só 2. Né? A gente tinha frases... que a gente fala uma frase de resposta que a gente ia testando, né? Então tinha nossa, vai parar de me responder RS. Eles até brincavam que essa era a frase padrão que a pessoa respondia. Não, estou aqui, que isso? Então essas frases de follow-up o vendedor cria para tentar fazer com que o cliente diga sim ou não, né? A gente tinha um texto, eu não lembro mais onde está, mas era um vendedor, um desabafo do vendedor falando assim, por favor, só me fala que não quer, né? Porque você fica em cima do muro, não fala que sim. Se você falar que não quer, eu paro de te ligar. Mas porque a gente fala, não, estou pensando, estou vendo, e fica assim, não fala o não, né? Resposta. E o último passo seria realmente o pagamento. Aí você fecha aquele cliente, né? Aquela oportunidade. E dependendo, nós aqui, como a gente tem o upsell, né? Que é quando a gente pode vender outros serviços para o mesmo cliente, no momento que a gente fecha essa oportunidade, outro departamento cria novamente. E aí são outros serviços que eu posso ofertar para ele. Então, a gente tem outro fluxo diferente, outro funil de vendas, que eu oferto outros cursos, outros produtos, outros serviços. E aí ele fala, olha, eu gostei disso. Proposta, começa de novo. Né? Ou ele fala, olha, eu não quero mais. E aí, realmente, ele é fechado. Se ele está dentro de um processo ou fora, aberto ou fechado, é um fluxo de e-mails diferente. Que legal. E o que você acha quando o teu vendedor faz essa primeira etapa, fecha o negócio e vai oferecer outro produto ou serviço? É outra pessoa que atende? Aí depende do tamanho da empresa, da estratégia. Né? Aqui, especificamente, é outra pessoa que atende. E você não tem problema da mudança do vendedor com o cliente, ou você sente isso com o cliente? Tem vantagens e desvantagens, não tem como absorver tudo. Eu sinto sim você vai perder alguma coisa, porque todo relacionamento, às vezes, que o cliente conseguiu, que o vendedor conseguiu conquistar, ele vai perder e vai começar de novo. A gente usa muito o fator da autoridade. Então, assim, olha, nisso daqui, eu sei até aqui. Ele sabe mais que eu nessa parte. Então, ele vai te atender melhor. Então, Entendi. O cliente fala, ok, eu gosto de você, mas já que você não consegue, né, me atender tão bem quanto ele aceita. Só que se eu fizesse isso de um cliente, ser atendido por sempre pelo mesmo vendedor, no meu caso, eu teria que ter um super preparo de talvez 2, 3 meses do vendedor.
para ele entender todo o processo da empresa. Entendi. Então, por questão de escalabilidade, para crescer, eu preferi deixar esse conhecimento com um grupo, esse conhecimento com outro, e aí eles se complementam, né? O cliente, em geral, ele não fica chateado, né? Eu acho que se a gente sabe passar bem a bola, como você falou, que gerar autoridade para a próxima pessoa que vai conversar com você, que esse o vendedor gerando autoridade para o outro, isso realmente é bem isso. O ruim é quando o clima é de competição dentro da empresa, que eu não vejo isso aqui dentro da tua empresa. Eu vejo um clima de harmonia e de ajuda, né? Um apoio um ao outro. E criar esse clima dentro da empresa, em relação aos vendedores ou qualquer outro departamento, faz a diferença dentro do resultado, né? Eu acredito que quando a gente consegue ter um time que um está colaborando com o outro, porque a gente sabe que o vendedor tem um perfil muito comunicador e, às vezes, existe muito a disputa, né? Eu vou vender mais, eu vou bater meta, mas a gente conseguir trazer essa consciência de que, se todo mundo trabalhar unido, todo mundo vai ganhar, eu acho que isso vale a pena, né? Eu acredito que você faz muito isso aqui, ou não? A gente faz bastante, mas o vendedor bom, o vendedor raiz, ele é egocêntrico, ele né? E ele é egoísta. Sim, então, ele é o padrão comunicador, né? Se ele não é tanto assim, ele já não é tão vendedor. Como o nosso serviço, né, o que a gente trabalha aqui, não é aquele super venda de impacto, não é a venda de impacto, né, tudo bem não ser tão vendedor assim, né? E eu diria que se a gente tivesse uma equipe só desse tipo de perfil, talvez a gente teria mais conflitos, né? Os poucos que a gente tem, às vezes, que tem em todo lugar, não tem como, é justamente de quem é mais forte, né? Das pessoas mais vendedoras são as que vão ter esse conflito. Quanto mais raiz, mais vai ter isso, sim, com certeza. Como que você faz para gerir toda a tua empresa? Que eu sei que são vários segmentos, né? São vários segmentos diferentes. Como que você faz para gerir tudo isso aí? Como que você cria essa autonomia em cada área, em cada setor, em cada negócio que você tem? Porque você tem quantos negócios? Não sei nem se você sabe. Acho uns 14 diferentes, né? 14 negócios diferentes. Como que você faz para gerir tudo isso? Eu acho que o primeiro conceito que é muito difícil do empreendedor ou do pequeno empresário ele tirar isso da cabeça. É muito melhor dividir... era uma frase que me falavam antes, né? É muito melhor dividir um pedacinho de carne do que tomar sopa de pedra sozinho. Né? E me falaram essa frase uma vez, eu falei, poxa, faz sentido. Eu não sou centralizador, eu não acredito que tudo precisa ser meu, eu sou a favor de quanto mais pessoas aqui que queiram realmente crescer e um dia se tornarem sócios, um dia ter o próprio negócio, eu gosto, né? Então, às vezes, quando chega alguém na empresa e fala, nossa, um dia eu queria ter meu próprio negócio, o empresário, ele se assusta, ele acha que aquele cara quer roubar o negócio, quer ser concorrente, e ele tira ele de lá. Eu falo, você quer? Então vem comigo, então fica aqui. Desde o princípio foi assim, né? Os mais antigos conhecem melhor esse jeito. Se alguém quer crescer, é justamente isso. Porque se você tentar fazer tudo, você vai tentar fazer tudo financeiro, você vai tentar fazer tudo no marketing, você vai querer o melhor cliente fica com você. Então você tem que falar que você não vai passar para o vendedor. Não, quem vai fazer a entrega, a logística, também você tem que olhar, porque só você faz, porque você é antigo. Ou aí não dá certo. Ou você acaba colocando pessoas que você confia, mas não são capazes, amigos, familiares. Né? Então eu acredito sempre tem que ser... a gente tem que focar no conhecimento, em quem realmente vai conseguir entregar. Então, desde o começo, quem entra sabe dessa política. Né? Conforme a pessoa... É claro que no primeiro ano que ela está aqui, isso não é tão exposto e aberto para ela. Porque ela tem que conhecer a empresa, tem que trabalhar. Mas a partir do momento que ela começa a ter mais contato comigo ou com os outros líderes, isso é mais claro. Que ela fala, nossa, aqui eu tenho que falar, aqui eu tenho que dar ideia, aqui eu posso assumir mais responsabilidade. Então, o segredo para tudo... É chato reforçar isso, mas a nossa base é muito sólida em questão de processos. Né? Cada empresa está muito bem definido o que elas fazem, tudo muito bem documentado. O departamento de recursos humanos, administrativo de suporte, dá muita força, né, para isso ficar grudado junto. Só que todo gestor tem autonomia de verdade para decidir. Né? A minha porta fica... na verdade, eu não deixo nenhum gestor fechar a porta. Né? Todo mundo tem que ficar com a porta aberta, porque o que tem que fazer é bater na porta por educação. Né? Mas você tem que estar aberto para ouvir seu time. Qualquer um que chega, você tem que estar aberto para falar com você. Né? Você não pode ser tão... Né, ser estrelinha. Né? Isso não combina com gerir pessoas, né, pelo menos. Então, acho que se manter com os pés no chão,
processos e descentralizar você, né? Quanto mais rápido a empresa não precisar de você, melhor. Né? O contrário, as pessoas querem se sentir que não, a empresa precisa de mim. Não. E eu não, eu quero não, que a empresa não precise de mim. Né? Perfeito, perfeito, é isso aí. O que você diria para uma pessoa que está começando? O que você diria para o Lincoln lá atrás, quando começou? Eu acho que, só para ficar calmo, que tudo que você sonha e quer, você vai conseguir. É só continuar paciente e continuar nessa mesma linha. Continua andando para frente que chega. Né? Não tem muito para todo mundo, para qualquer jovem. Hoje em dia, o pessoal mais novo é muito ansioso, até mais. Eu já sou uma pessoa ansiosa, né? As pessoas querem resultado mais rápido e às vezes eles estão quase conseguindo alguma coisa, eles desistem e começam de novo. Tá quase conseguindo outra coisa, desiste e começa de novo. Então, se está num lugar legal que te propicia, né, um crescimento, né? Tem um provérbio chinês que é Ru Desui, que é o peixe ele só navega de acordo com o fluxo da água. Então, se você está num lugar que o fluxo da água é bom, fica com ele, né? Sim. E às vezes muitas das pessoas entram nesse oceano de empresas, de trabalho, e eles querem meio que nadar contra o fluxo, criar um diferente. Não, isso aqui não é bem assim, só vai com o fluxo, que se você tiver com as crenças alinhadas, né, você vai chegar onde você quiser, não tem... O mundo é muito abundante, todo mundo vai ter o que quiser, desde que acredite, né? Meio que... O sistema de crenças, né, alinhado às atitudes. Como a gente fala sempre de um bom vendedor ter conhecimento, ter habilidades e ter atitude, né? Eu acredito muito nesses 3 pontos. O que você diria para mim sobre, falando em vendedores, quais são as maiores habilidades, as habilidades que são primordiais para um vendedor de sucesso? Eu acho que as pessoas, os maiores vendedores de sucesso, eles têm que gostar de dinheiro. Então, uma pessoa ela tem que ser mais ambiciosa, né? Só que o problema de muita gente é que, às vezes, eles acham que estão fazendo muito, mesmo fazendo pouco. Né? Isso eu acredito que a maioria das pessoas são assim. Mas as pessoas de alta performance, as pessoas boas mesmo, não importa o quanto elas façam, elas sempre vão achar que é pouco. Então, acho que um bom vendedor ou um bom profissional, né? Primeiro, todo mundo tem que ser vendedor, mas um bom vendedor, ele vai estar trabalhando pra caramba, ele vai falar, cara, não é o suficiente ainda. Não tá bom ainda. Ele tem que ser muito autocrítico, muito exigente. Sim. Então, acho que essa é uma primeira. A segunda é a ambição. Ele tem que saber que o que ele quer, ele não vai conseguir com o estado atual dele, né? Só que ele consegue visualizar que num próximo estágio, ele vai conseguir. E a ambição vai levar a isso, né? O estado desejado dele vai ser atraído pelas vendas. Eu acho que é a única profissão que consegue escalar muito rápido o dinheiro. Não tem como comparar. Alguém do financeiro, alguém de outra área, pode crescer? Pode, mas o primeiro lugar, acho que quem cria um negócio é quem pode ganhar muito dinheiro, né? Quem cria, arrisca tudo. O segundo é vendas, porque ele tem a capacidade de gerenciar o próprio salário, né? Então, eu diria alinhar o sistema de crenças, né? Ser ambicioso seria o vendedor. Só com esses 2 dá para moldar a maioria das outras coisas. Porque o que eu trabalho muito aqui, principalmente com quem é gerente hoje, né? Não que essa palavra é um pouco feia, dependendo se ela é tirada de contexto, mas eu falo que ninguém aqui pode ter mentalidade de pobre. Né? Eu já fui pobre, não é isso? Minhas origens são muito simples, só que estar pobre é diferente de ser pobre. Né? Então, muitas pessoas também vieram de baixo aqui, tem 2 gerentes que é um exemplo, que o sistema de crenças dele atrapalhava ele de ganhar dinheiro, né? Não, isso não é para mim, isso aqui é isso aqui ainda é muito, não, é muito... Crença de merecimento, né? E muita crença limitante. Isso que eu tento trabalhar bastante, né? Que eles podem mais, eu ajudo a pegar, olha, isso aqui é coisa boa, usa isso aqui, ó. E aí eles falam, nossa, é bom, né? Vamos comer aqui, ó. Olha isso aqui, olha essa roupa aqui, ó. E aí eles começam a ver que não é tão inacessível como foi vendido para eles e começa a mudar. E é muito engraçado, quando realmente muda, começa a aparecer mais venda, mais comissão, promoção. Ele não entende o que está acontecendo e ele começa a ganhar dinheiro. Né? Ele vai mudando a crença inconscientemente. E vai só atraindo coisa. Eu sempre falo no curso de vendas que se a pessoa não gostasse de dinheiro, não ia ser vendedor, porque vendedor gosta de dinheiro. Sim. Vendedor gosta de dinheiro. E a gente sabe que dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, né? Então, quanto mais você trabalhar bem, mais dinheiro você tem. Eu digo que é até um termômetro, né, de saber se eu estou trabalhando bem ou não, o resultado que eu estou tendo em dinheiro.
Eu acho bem legal a forma como você coloca isso para o vendedor, Lincoln, porque muitas vezes a gente percebe que, por mais que a pessoa queira algo, ela não realiza. Isso eu vejo muito nos processos de coaching, nas formações. E a gente pega cada crença, assim, de falar assim, eu não posso ter mais dinheiro que meu pai. E são crenças assim que, quando cai a ficha na pessoa, de falar assim, nossa, verdade que eu acreditava nisso? É verdade que eu acreditava que eu não poderia comprar uma calça tal, uma blusa tal ou tal coisa, eu não poderia estar em tal lugar porque isso não fez parte da minha vida. A hora que a gente pode mostrar para a pessoa que ela pode, e existe método para isso, como você sempre fala muito em processo, existe método para você chegar lá. Lógico que dedicação, disciplina, empenho, resiliência, a gente sabe que são vários fatores que vão levar a pessoa a realizar os seus objetivos. Então, eu também concordo muito com o que você está falando. Eu acredito na reação em cadeia. Sim. Então, você muda uma coisa, aí ele muda 3. Exatamente. Aí você muda. Quando você vê, já... Você pega uma competência, quando você trabalha, já melhora várias competências. E lógico que a pessoa está assim, se não gostasse de dinheiro, não ia ser vendedor mesmo. Isso é fato, não adianta ninguém falar que não, porque senão ia entrar num trabalho onde o dinheiro fosse fixo, que o do vendedor não é. Né? Então, isso eu acho muito legal. Em termos de liderança, assim, você prepara muitas pessoas para serem líderes aqui, né? O que você vê, em primeiro lugar, quando você vai escolher uma pessoa para ser um líder da tua empresa? Olha, aqui a gente criou um plano, é muito claro, para depois que a pessoa quando é um supervisor, o próximo passo é se tornar um gerente, né? E o gerente já é como se fosse um trainee para a pessoa se tornar um sócio. Então, é muito claro isso no plano. E quando a pessoa é convidada a ser gerente, ela é explicada que, olha, esse é o plano e você está disposto a correr ou não, né? E a pessoa tem que abdicar de algumas coisas. O princípio deles eu estou colocando um líder sócio primeiro, vamos colocar assim, né, aqui. O princípio desse líder é muitas coisas, principalmente da segurança do que ele tem. E ele falar, isso aqui, você vai ganhar muito mais, mas você não tem segurança. E aí? E eu gosto muito dessas reações, né? Vem até quando eu contratava a gente na China, a gente fazia todo o processo seletivo e a resposta a gente deixava muito claro assim, depois, olha, a resposta, quando a gente der positivo, você tem que estar na China em 1 semana. Você vai ter visto, você vai ter passagem, tá tudo certo. Só que você vai ter que estar aqui na China em 1 semana. Tudo bem para você? Tudo bem. Aí tinha pessoa que falava, nossa, 1 semana. Então tinha muita gente que falava sim, tá bom. Tinha muita gente que falava não. E isso era um pré-requisito para a contratação, na minha opinião, lá naquela época. Né? Não tenho dúvida disso. Eu preciso de alguém desprendido, alguém que se jogaria. Então a gente contratava até o Lúcio. O Lúcio é um sócio hoje, né? Quando ele foi para lá em 2014. E aí foi a mesma coisa, fez o processo. Eram assim, 400 pessoas por vaga, porque todo mundo queria ir para a China numa vaga para trabalhar lá, com voo tudo pago, visto. E quando a gente fazia, a gente mandava 2, 3 pessoas por ano para lá. E aí era assim, olha, você fez o processo, ficava 15 dias sem ligar, falava, olha, tudo bem, você passou, em 1 semana você vai estar aqui, a passagem vai ser comprada para tal dia, tudo bem? Tá bom. Então, a pessoa tem que se movimentar. Né? É muito parecido, né? com o gerente que a gente faz aqui. E o líder, eu vejo como pessoas que precisam estar dispostas a isso. Cada diretor vai ter assim, uma percepção diferente. Mas eu preciso de pessoas que eu sei que eu possa contar. Né? Então, o líder ele vai ter que se dedicar mais tempo pela empresa. E, às vezes, muita gente não quer. A pessoa quer ter uma rotina simples. Olha, eu quero chegar aqui às 8, quero sair às 6, e é isso. Eu estou disposto a isso. Eu sei o que eu ganho, tudo bem? E a empresa, tudo bem, né? Tem pessoas que são assim, tem outras que não. E eu acho que para o líder ele não pode pensar assim. Ele vai ter que saber que, eventualmente, ele vai ter que ficar até mais tarde, ele vai ter que trabalhar mais, ele vai ter que estar em casa com o celular pensando outra coisa, recebendo ligação. Então, eu analisaria muito isso. Quem são os mais dedicados, né, pela empresa, né? Quem está defendendo mais a casa, né? Esse é um dos fatores. Porque a maioria das outras coisas, por experiência, tudo pode ser desenvolvido. Ser treinado, eu também penso a mesma coisa. Tudo pode. A pessoa só precisa querer e assim, ela precisa querer correr o risco. E toda vez que eu tenho uma promoção, alguma coisa, eu jogo muitos contras junto, né? Porque eu quero ver como é a reação da pessoa. Mas e aí? Isso aqui vai acontecer? A pessoa, não. Para ela mesmo ver se ela tem objeções, se ela tem traçado as estratégias do que ela quer, né? E ela responde. O quanto ela quer, né? De 0 a 10. Na calibragem a gente pega tudo, né? Sim. Eu acho isso fantástico. Eu concordo muito com você.
habilidades a gente treina, né? Agora, aquelas crenças que vão... É possível mudar? É possível, mas é mais difícil do que os comportamentos. Essas aí eu consegui algumas coisas aqui de crenças, né? Eu até me orgulho de algumas mudanças que eu fiz, mas foram anos. Tem gente aqui que demorou uns 2, 3 anos para conseguir mudar algumas coisas, que era só isso que precisava. Depois disso... Mas dando o primeiro passo, mudando alguns comportamentos, e essa calibragem eu adoro fazer também, porque o quanto a pessoa está disposta a se dedicar, né? A gente sabe que o sucesso, às vezes, a gente olha assim como, ai, que coisa linda, mas isso não é para mim. Isso é para todos, desde que você abra mão de algumas coisas, saiba que você vai ter que... Se você está aqui em cima, lógico que o martelo vai cair primeiro na sua cabeça, não tenha dúvida, mas você está aberto a isso, né? A querer desenvolver mais. Eu fico encantada, Lincoln, cada vez que eu te conheço mais, eu fico encantada, a primeira vez que eu vi na tua empresa, como você organizou a tua empresa e como você lida com o ser humano. Embora você seja uma pessoa extremamente analítica, de poucas palavras... Né? Não, assim, eu estou falando só o lado bom. Eu sou um líder muito exigente. Sim. Eu sou muito duro, eu cobro demais as pessoas. Mas isso é para o bem da pessoa. Nem sempre todos vão ver assim, né? Quem não conhecer no primeiro momento, né? Mas como você então capacita... não é tudo flores, né? Não, mas como você capacita as pessoas para ter esse autoconhecimento, as pessoas também vão te enxergar mais. E aqui é legal quando a empresa começa a ter mais possibilidade de visão através de autoconhecimento que você proporciona para todos. Você dá muita oportunidade da pessoa chegar onde ela quer e até se tornar um sócio, um gerente. Sim. E isso é legal. Eu acredito que isso aí seja o grande sucesso de você conseguir pegar uma equipe onde tem pessoas muito jovens e fazer com que essas pessoas se sintam motivadas a longo prazo. É? Não, com certeza. Na verdade, pegar o jovem... A minha missão mudou um pouco, né? Eu sempre fui um vendedor. Eu lembro que eu fiz uma sessão de coach com o Serginho. Tinha 19 anos, né? 18. E eu não tinha quase nada na época, né? Estava começando a montar uma empresa de consultoria que eu queria montar de vendas, né? Só que naquela época vender mais era criar um call center de vendas, era o que eu sabia fazer. Então, eu queria vender mais da minha indústria. Eu montava um call center, treinava os vendedores e ensinava eles a ligar. Aí eu fiz uma das sessões de coach que era com o Cláudio Tunu lá naquela época. E aí ele falou assim, começou a definir o que eu queria exatamente. E naquela época, que eu respondi para ele que eu queria ser... eu falei, poxa, eu queria ser um bilionário um dia. Aí ele falou assim, um milionário? Eu falei, não, um bilionário. Aí ele olhou, assim, tipo um moleque falando isso para ele. Aí ele falou, não, tá bom, tipo, desenhou as ferramentas para isso, assim, e parecia absurdo, né? Ainda parece um pouco, mas eu acho que muito menos do que 15 anos atrás, quando eu tive essa ideia, né? Vamos falar assim. E esse era o maior objetivo, ter. Eu acho que isso mudou nos últimos 5 anos, assim, isso mudou bastante, que eu vejo que é uma consequência. Isso aí só aumenta se você trabalha certo, não tem muito, só cresce. E você não precisa de mais uma época, né? Você já tem tudo, vamos falar assim. E a minha missão mudou. A minha missão realmente é transformar a vida das pessoas, fazer elas verem o mundo de uma maneira diferente. E eu acho que, apesar de a gente fazer muita contribuição social, ações sociais todos os meses, né? A gente doa uma parte do faturamento, bastante para alimento, que é o que a gente faz, né? Mas eu não vejo que não existe nenhuma ação social maior do que o emprego. Então, isso dignifica as pessoas, ela ganha responsabilidade. E aqui a gente forma pessoas boas, a gente faz elas serem educadas, tem os valores, a cultura da empresa. Então, hoje mudou bastante para isso, né? Acho que pegar um jovem, ele entra aqui, ele sai, poxa... Eu fiquei aqui, eu estou indo para outro lugar, ou eu estou saindo, mas olha, eu sou muito agradecido, eu aprendi muito aqui com vocês. Então, isso para mim é o mais gostoso hoje em dia. Ver uma pessoa crescendo, eu acho que é o mais legal. É encantador. Obrigada, Lincoln. É um prazer sempre estar com você. Eu fico encantada cada vez que eu te conheço mais profundamente. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelas suas estratégias, né? Estou te modelando o tempo todo. Ficou bem técnico, mas acho que se alguém ouvir com calma, tem bastante insight legal. Tem muito insight aqui. De vendas, né? Sim, muito processo aqui, muita forma de pensar em relação à venda e a ser um líder também. Obrigada, Lincoln. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Pessoal, até semana que vem, até mais.